Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma segunda, 9 de janeiro de 2023. Satisfação enorme poder estar de volta aqui ao vivo com o nosso programa Opinião, que caminha aí para o seu terceiro ano, rapaz, daqui a pouco. Em abril, né, Lorenberg? É em abril que a gente está aí de aniversário. Então, graças a quem? A você que nos acompanha, nos prestigia, e é por você que estamos aqui, não é? Todas as noites levando informação. E o mais legal é que aquela informação extraída diretamente da fonte, como é o caso de hoje, está mais uma vez aqui para nossa satisfação, né, Maureen Lazzaretti, que é a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente. Vai aqui fazer uma explanação do que vem acontecendo de melhor, um balanço daquilo que houve em 2022, que talvez tenha sido preponderante para que o governador Mauro Mendes, reeleito, tenha renovado, vamos chamar assim, o contrato da Maureen. Lá, Maureen, eu quero você de volta aqui, quero que você se mantenha por aqui, porque resultado, o Mauro Mendes que a gente conhece, ele se baseia por isso, não é? Mas enfim, o meio ambiente está sempre na tela, a gente está sempre com muitos assuntos, tem a COP, tem a Piracema e tem muito mais. Você está a fim de interagir com a gente? O WhatsApp é 99932-2529. Está na tela, inclusive, aí para a gente. Se tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio também, né? Porque ninguém é de ferro. Então tá, o Opinião está no ar com Lorenberg Alves, aqui ao meu lado direito. Satisfação em mais uma vez começar mais uma semana contigo, bicho. E você não enjoa, né, de ficar aqui das minhas perturbações, assim, de estar te azucrinando a cabeça, 3 anos. Ou fica chateado? Fala a verdade, fica chateado comigo às vezes, não fica? Não, pelo contrário, eu aprendo muito aqui. Eu aprendo muito aqui. Mas fica chateado, né? Fica, de jeito nenhum. Sai daqui puto, às vezes, fala, puta, esse Paulo Coelho e tal. Não, né? De jeito nenhum. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Secretária Maureen, muito bom tê-la aqui. Obrigado, ainda em tempo. Feliz novo ano para você, para sua família, para sua equipe lá na SEMA, que também é uma outra família, não é? Sucesso e parabéns pela recondução também, porque quando eu falo recondução é a renovação de contrato, é a manutenção, a sequência, só que os desafios podem ser maiores ainda, porque essa área é uma área complexa. Bom tê-la aqui, boa noite. Eu vou perguntar, menino, olha só, 22, com tudo que houve de problemas, de queimadas, de inundação aqui, e de investimentos, ora possíveis, ora não, como que você avalia? Vamos fazer um balanço já de 2022 para a gente entrar nessa perspectiva para esse novo ano. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos que nos assistem aqui no programa Opinião. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom começar um ano com esse bate-papo que é sempre, como diz o professor Lorenberg, de grande aprendizado para mim também e acredito que uma contribuição que a gente faça para a sociedade. É um balanço diferenciado que a gente faz ao final do ano de 2022 e início de 2023. A gente acaba fazendo uma retrospectiva dos últimos 4 anos, porque em 2022 nós encerramos o primeiro mandato do governador Mauro Mendes, então acaba fazendo um balanço geral de todo o trabalho desse quadriênio. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente evoluiu muito, mas muito mesmo, em todos os aspectos. O que a sociedade espera de um órgão ambiental? Que ele possa conduzir a conservação dos recursos naturais naquilo que é sua tarefa, então é um dos pilares da nossa atuação, melhorar a eficiência do órgão ambiental, tanto
naquela prestação de serviço à sociedade, que é o licenciamento ambiental, o CAR, é aquele produto que é mais conhecido, assim como na fiscalização e no monitoramento, na atuação contra os crimes ambientais e, de um modo geral, na motivação através da educação ambiental, das ações que levam o órgão ambiental mais próximo da população. Não posso lhe dizer que em todas as áreas a Secretaria apresentou resultados diretos para a sociedade. A gente sempre destaca aqueles que o cidadão compreende de uma forma mais direta. Então, falando em números, nós fechamos esses 4 anos com uma melhoria significativa, principalmente no licenciamento ambiental, que era o recordista de reclamação da sociedade. Ainda tem reclamação hoje, Ainda né? tem, mas eu vou lhe dar um número que pode expressar o que significa isso. No começo da gestão, eu recebia semanalmente de 10 a 15 pessoas reclamando de processos que estavam lá mais de 6 meses, 4 meses e não tinha andamento. Hoje, no licenciamento ambiental, as pessoas me procuram dizendo, olha, eu sei que protocolizei recentemente, mas eu perdi um prazo, eu tenho uma urgência. Então, eu não atendo mais ninguém com mais de 6 meses no licenciamento. A gente ainda tem um número maior de pessoas para serem atendidas no CAR. Mas eu quero separar o licenciamento ambiental do CAR, porque o CAR é regularização de imóvel e licenciamento é autorização para funcionar um empreendimento potencialmente poluidor. Nós tínhamos uma média em janeiro de 2019, quando assumimos, de 230 dias, o prazo médio do licenciamento ambiental na SEMA, porque todo o licenciamento era trifásico, era único. Nós fechamos o ano de 2022, após uma série de modificações no procedimento, compatibilização, criando a licença por adesão e compromisso, criando o licenciamento ambiental simplificado, melhorando a gestão do tempo e da produtividade, nós fechamos a LAC, que é a licença mais simplificada para o pequeno empreendedor, sabe aquele que tem um pequeno empreendimento, não é um empreendimento de risco ou de potencial poluidor alto, para 163 atividades, consideradas de menor impacto, o tempo médio da SEMA é de 2 dias. 2 dias. De 230 para 2 dias. O tempo do empreendedor para responder, quando eu peço uma complementação e quando ele tem que assinar o termo de compromisso, é de 8 dias. Então, nós invertemos totalmente a lógica de muitos anos atrás. Nós emitimos quase 2.000 licenças ambientais por adesão e compromisso só no ano de 2022. Acho que essa é uma mudança de perspectiva para o cidadão e nós recebemos o reconhecimento deste cidadão. O CAR, apesar de estar muito longe do que nós entendemos como ideal, nós fomos parabenizados pelo Serviço Florestal Brasileiro como órgão estadual com a melhor performance no país. Assim como a fiscalização ambiental, nós atendemos nesses 4 anos mais de 27.000 alertas e conseguimos reduzir o número de ilícitos. O desmatamento, com os dados do INPE, reduziu quase 14% no ano de 2022, invertendo aquela curva que vinha de crescente nos anos anteriores. Isso são alguns números, mas eu poderia ficar só a noite toda aqui falando disso. Mas o CAR, antes de eu passar para o Lorenberg aqui, o CAR, qual que é a diferença de tempo, quando era lá no começo, vamos pegar o mesmo parâmetro que você fez com a licença ambiental. Prazos, como é que está a questão de prazos hoje em relação ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para que haja a desburocratização de tudo? Hoje nós ainda temos um passivo de CAR ainda muito grande. Apesar de termos analisado quase 50% dos cadastros, nós tivemos uma inserção de novos cadastros também na casa de 50%. Então, eu ainda tenho 50.000 cadastros, apesar de ter uma produtividade que era de 300 cadastros mensais para 5.000 análises de cadastros mensais Maura, hoje. Eu entendi isso. Mas hoje ele passa de 180 dias, que é o prazo, que é o nosso objetivo, passa de 180 dias. Então, infelizmente, ainda não alcançamos. Por isso que, na minha fala, apesar de ter recebido o prêmio do Serviço Florestal Brasileiro, do Observatório, como Estado com a melhor performance, não é a performance que nós queremos para o Estado de Mato Grosso. A que nós queremos, vocês querem, então, é de... O tempo menor que o tempo legal, que é de 180 dias. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesma de tê-la aqui, mais uma vez, isso é muito bom para o nosso programa, muito bom para o amigo telespectador. Secretário, eu tenho aqui 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-la. Mas eu vou pegar carona na primeira parte da resposta, da primeira resposta. Mas me permita citar aqui um trecho
e eu estou me referindo exatamente àquilo que o desenvolvimento sustentável, lá do PCI, produzir, conservar e incluir. Eu achei uma matéria, até no site do próprio governo, e eu destaquei um trecho, eu vou ler, me permita, por favor. Entre aspas, o Estado de Mato Grosso, por meio do governador, lançou na Convenção do Clima, COP21, realizado em Paris em dezembro de 2015, a estratégia Produzir, Conservar e Incluir, com o objetivo de captar recursos para o Estado de Mato Grosso, objetivando a expansão e aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal, a conservação dos remanescentes de vegetação nativa, recomposição dos passivos ambientais e a inclusão socioeconômica da agricultura familiar e gerar a redução de emissões de sequestro de carbono. Para a implementação da estratégia foi criado o Comitê Estadual de Estratégia Produzir, Conservar e Incluir, lá no Decreto 468, de 31 de março de 2016. Aliás, durante o governo Mauro Mendes foi baixado um outro decreto, se não me falha a memória, e corrija-me, em 2019, né? Foi baixado um novo decreto. Com a administração Mauro Mendes, em 2019, inicia-se uma nova fase do PCI, produzir, conservar e incluir. E aí eu gostaria muito, secretária, mas muito mesmo, que a senhora pudesse fazer um balanço, uma espécie de balanço dessa estratégia, se está sendo levado avante, ou se parou no meio do caminho, ou se está empacada, como que está esse balanço dessa estratégia Produzir, Conservar e Incluir? Obrigada pela pergunta, professor. A PCI, ela é um dos pilares, vamos dizer assim, de uma engrenagem que visa exatamente executar aquilo que o nome da estratégia diz, que é conduzir as políticas públicas, a atuação do poder público, da sociedade organizada e do setor produtivo junto de um mesmo objetivo, que é produzir, conservar os recursos naturais para garantir essa produção ao longo do tempo e incluir todos aqueles que produzem dentro da tomada de decisão e da orientação. A PCI se fortaleceu na gestão do governador Mauro Mendes. A decisão de manter a estratégia, melhorar a estratégia e dar corpo a ela foi executada ao longo dos 4 anos. De forma pragmática, o que era só uma estratégia se transformou num instituto. Porque captar recursos significa também dar efetividade à aplicação deste recurso. E nós tínhamos uma grande dificuldade de captar via PCI, mas captar para onde? Então, sendo um instituto que tem um comitê, tem uma governança que inclui setor produtivo, poder público e a sociedade civil, essa estrutura pode garantir o recebimento de recursos e o Instituto PCI foi constituído agora em 2022. Ao longo de todos os 4 anos, todas as participações internacionais, a PCI vem como um instrumento de governança que permite a discussão de estratégia e políticas públicas. Quando eu falei dos números da licença por adesão e compromisso, é porque dentro do âmbito das discussões de como chegar a esse desenvolvimento sustentável, um dos entraves era colocado o licenciamento ambiental, muito caro, muito burocrático, que afastava a agricultura familiar, o pequeno produtor. O Estado orientou para uma desburocratização sem perder a qualidade ambiental e criou um licenciamento para esse eixo, para o eixo do pequeno produtor, e com isso nós conseguimos trazer para a legalidade pequeno produtor essas 163 atividades que são na sua grande maioria ligadas à agricultura familiar ou à pequena agricultura, e com isso nós, vamos dizer assim, colocamos dentro da realidade. O programa REN, que recebeu mais de 200 milhões de reais
nós já falamos sobre ele aqui, da Alemanha e do Reino Unido, ele foi executado também dentro da ótica da PCI e a governança da PCI acompanhou a execução do programa REM durante esses 4 anos e nós agora, na última COP, na COP 27, acabamos recebendo a sinalização de uma segunda fase, dada a efetividade da PCI, da forma de governança e do modo como o Estado de Mato Grosso aplicou esse recurso, distribuindo entre os eixos poder público, as comunidades tradicionais e o setor produtivo de um modo geral. Respondeu, Lorenberg? Lorenberg, me ajuda a lembrar aqui, para eu fazer essa pergunta para a caríssima secretária. O Mauro Mendes, recentemente, o que ele estava querendo fazer mesmo, rapaz? Ele queria punir aquele que... Como é que era? Confiscar. Confiscar. Explica para a gente essa história da... Não foi para frente, né? Não foi para frente isso? Em que pé que está essa situação? Essa ideia do governador, que a gente entende o posicionamento dele, mas houve uma chiadeira danada do confisco daquele que insistisse em desrespeitar a questão ambiental. Explica para quem está nos assistindo nesse instante, secretária, que ideia que era essa que o governador estava querendo implementar, estava ou está, e como é que está esse cenário hoje de obediência ou desobediência nesse fator aí que o Mauro Mendes, inclusive, alertou lá fora e aqui dentro, sempre está falando sobre isso. O governador tem uma forte posição política e também operacional em relação ao desmate ilegal. Isso é público e notório, foi elogiado por diversos segmentos, não só do setor de comunicação, mas as entidades de um modo geral, que ficam de olho nesse eixo, vamos dizer assim, das políticas públicas. Então, ele sempre teve uma posição muito severa contra o desmatamento ilegal. Posição tão firme quanto aquela que defende aqueles que querem empreender de forma correta, de forma lícita, respeitando o que diz a nossa legislação. Nós realmente temos, isso é reconhecido internacional e nacionalmente, a legislação mais severa do mundo. E quando a gente fala de Amazônia Legal, realmente do mundo, porque até o Estado de Mato Grosso está na Amazônia Legal, tem dentro da legislação brasileira as regras mais severas. O que ele fez foi uma provocação para um movimento que havia durante a COP 27 de desmatamento zero. Significa o Brasil não cresce mais, não vai tomar mais nenhuma área produtiva, porque é desmatamento zero. Então, a crítica que ele fez, a ponderação, lançando essa ideia, é de que se eu tenho que ser severo, eu tenho que punir aquele que faz ilegalmente, né? Se não é suficiente a forma como está sendo, pode ser mais severo, mas contra o ilegal. E não inibir aquele que quer empreender de forma correta, respeitando a legislação e garantindo a proteção de reserva legal, de área de preservação permanente. Porque, afinal de contas, o que paga, o que faz movimentar nessa economia e o que paga o desenvolvimento sustentável é a produção sustentável. Então, foi nesse sentido. Mas não é uma mudança que possa ser feita no âmbito estadual. Inclusive, o governador explicou. Isso depende da movimentação do Senado. E a provocação que ele fez foi exatamente para o governo federal, porque era quem estava naquele momento fazendo uma sinalização que a gente não entendia se era contra o desmatamento ilegal ou se era defendendo o desmatamento zero geral. E era ilegal. E, na verdade, naquele momento se firmou uma posição de que o Brasil vai seguir contra o desmatamento ilegal, né? Mas a discussão ainda tem que ser feita em âmbito federal e o governador acabou esclarecendo. Não é algo que a gente faça a nível estadual. Pois é, e à época faltou esclarecer isso, porque ficou uma série de dúvidas. Não, mas ele está sendo... Mas, na verdade, depois veio a explicação de que depende de toda uma articulação e aprovação do Congresso Nacional. O Opinião está entrevistando aqui a Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente. Ela continua com a gente e você também. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião. O programa Opinião desta segunda-feira. A produção não me falou nada, tem alguma coisa? Não tem? Tem, não tem? Só para eu saber aqui, não é? Tem só, né? Tá bom, obrigado. Boca tá falando aqui para mim. Olha, www.gazetadigital.com.br. As notícias estão aí, né? O Ministério... Não, esse é o prefeito de Cuiabá. O prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, concedeu coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, dia 9, para anunciar as primeiras medidas após a decisão da Justiça que derrubou o processo
de intervenção do governo do estado na Secretaria de Saúde da capital. Em seus primeiros atos, o chefe do Executivo revogou 17 decretos do interventor Hugo Felipe, que estava responsável por conduzir os procedimentos na pasta, entre eles o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais da área de saúde. O gestor ainda reconduziu o médico ortopedista Guilherme Salomão para o cargo de secretário de saúde do município. Aos jornalistas, o prefeito cuiabano disse que o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perry, foi induzido ao erro para determinar a intervenção. Ele também citou uma, aspas, suposta perseguição do governador Mauro Mendes, do União Brasil, contra a Prefeitura de Cuiabá. Abre aspas, vamos combater com todas as nossas forças essa perseguição, essa insistência em tentar magoar a gestão Emanuel Pinheiro e a todo custo. Inclusive, foi criado aí SIC, né? Foram criadas, no caso, as condições involuntariamente por parte do governo do estado no esperneio para tomar a prefeitura de Cuiabá. Era essa a intenção, fecha aspas, disse Emanuel Pinheiro. Ele também ironizou os relatórios divulgados durante os 8 dias de intervenção que apontaram um rombo de 350 milhões de reais na saúde de Cuiabá. Mais detalhes aí do Gazeta Digital. Uma outra notícia é a seguinte, rapaz. O Ministério Público de Mato Grosso notificou o governo do estado a cumprir a, aspas, desocupação e dissolução total dos acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada em Cuiabá. A medida deverá ser cumprida no prazo de 24 horas, conforme determinação pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, a pasta informou que o governo vai cumprir a decisão no prazo de 24 horas, assim que notificado. Disse ainda que o planejamento quanto à operação de retirada dos bolsonaristas será definida pelo Gabinete de Crise. No ofício assinado pelo Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges, o PGJ pede que se atribua o imediato cumprimento. Abre aspas. Diante da auto-executoriedade da ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal, sirvo-me do presente para, na qualidade de fiscal da ordem jurídica do regime democrático e também dos interesses sociais e individuais indisponíveis, encaminhar-lhe a decisão em voga com o propósito de que se atribua imediato cumprimento, fecha aspas, ressaltou Zé Borges. Tá aí, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Vamos prosear um pouco, Lorenberg, sobre essas coisas aqui. Primeiro, vamos pincelar, né? Porque se a gente, vamos dar uma, tanto na primeira como na segunda, né? De trás para frente, essa posição do governo de, essa faca no pescoço, que eu chamo, né? Na verdade, está dando prosseguimento, estou sem nenhum tipo de maldade, mas essa exigência aí do Ministério Público quanto à decisão, você vê legitimidade nisso. Já não bastava o desbloqueio das rodovias, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal quer também mandar o povo para casa de volta, esse pessoal que está nos batalhões, enfim, como é que você vê isso?
Paulo, e é só uma observação muito rápida. Os cenários de ontem em Brasília provocou tudo isso. Não tinha mais como deixar para frente algo que há muito tempo já deveria ser simplesmente liberado. Porque veja, amigos, quando você tem a parte da frente dos quartéis, não no interior do quartel, a área no interior do quartel pertence à União, ninguém pode invadir. Mas a parte da frente também é jurisdição dos quartéis. Mas nada impede que o município ou o Estado, uma vez impedido o trânsito ou tendo dificuldades com o trânsito, possa intervir naquela área. Os quartéis não podem impedir isso. É jurisdição dele, mas não pode. Pois bem, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, baseado no artigo 359-M, que foi anexado ao Código Penal, que é daquela lei de 2021, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.197. Ele baseia exatamente nisso. E deu 72 horas para tirar todos os acampamentos. Em Brasília, por exemplo, todos os acampamentos já estão desmobilizados. E, inclusive, tem prisões. Mais de 1.000 pessoas foram presas. Mais de 1.000 pessoas foram presas. Então, veja, amigos, o Lorenberg é contra a manifestação? Não. Manifestação é muito boa para o Estado democrático, amigos. Ao contrário do Estado autoritário, que tem um discurso único, na democracia o discurso é plural. Cada vez mais que você tiver mais posicionamentos diferentes, todos nós ganhamos. Mas daí a impedir o ir e vir das pessoas, quebra-quebra, aquele cenário de ontem foi simplesmente lastimável. Deixou o país todo e todos os brasileiros com vergonha. E muita vergonha. A repercussão internacional foi horrível, está sendo horrível, não é? O artigo 359 do Código Penal, na minha opinião, Lorenberg, entretanto, não sobrepõe a Constituição no seu artigo 5º. Eu acho, se não está prejudicando o ir e vir, e não está, pelo menos aqui no caso de Cuiabá, eu passo por lá todos os dias. Perdoe, mas está. Não está, e se não estiver, não há por que demover as pessoas deste ato que é legalíssimo, constitucional. É um arroubo fazer isso, é um desrespeito com os patriotas, estão politizando com o fígado a situação que está acontecendo na maior parte do país. Concordo com o Lorenberg, é a opinião dele, é minha, é do Grupo Gazeta. Nós rechaçamos, condenamos o que houve ontem. Foi feio, foi crime e lugar de criminoso é na cadeia. Há que se, na minha opinião, aí é bem opinião mesmo, individualizar a responsabilização. Porque se você chamar todo mundo de bandido, de vagabundo, como tem muita gente, inclusive da nossa área de comunicação, é um desrespeito com os pais de família, com as pessoas de bem, que estão, em sua maioria, lá, ou ora em frente dos comandos, dos quartéis. São muitas milhares de pessoas de bem. Aí teve também, houve bolsonaristas, sim, naquela vergonha que houve ontem, não é? Houve muitos infiltrados, encapuzados inclusive, e se é bolsonarista, lulista, lorenberguista, não importa, se praticou crime tem que ser preso, mas não vamos generalizar, porque o que estão querendo chamar de bandido, as pessoas de bem, a senhora, o pai de família que está lá na frente do quartel, cantando o hino nacional em volta de uma bandeira, vestida em uma bandeira, sem arruaça, sem depredar, rezando Pai Nosso, Ave Maria.
Ah, pelo amor de Deus, respeito é bom e respeito também à Constituição é melhor ainda. O que está havendo aí é um desrespeito, ainda que se alegue artigo 359 daqui ou dacolá, lei, nada sobrepõe a nossa Constituição, sagrado artigo 5º, que eu acho que está sendo, está sendo desrespeitado, só que aquela coisa, né? Obedece quem tem juízo, a ordem veio lá de cima, o Zé Borges já falou, não, é comigo mesmo, e já está aí botando a pressão no Estado, e o Estado vai cumprir. Eu acho lamentável que se mexa com quem está quieto, com quem está fazendo certinho, na paz, na harmonia, apenas usando o seu dever de se manifestar. Lorenberg, nós temos aqui a Maura Lazarete, depois a gente comenta a questão da prefeitura. Vamos lá, meu se amigo. você não achar ruim. Ao contrário. Porque senão ela fica aqui também, né? Fala, pô, esse cara me chama aqui para conversar e fica aí E falando bate de... papo e esquece. esquece da Maura Lazarete. O telespectador está participando conosco pelo WhatsApp 999322529. Bora ver quem está perguntando aqui. Cadê? Está aqui? Pergunta aí para a secretária quando é que vai ser, né, eu acho, que as análises do CAR vai se desenrolar aí. Eu tenho um CAR que está há 2 anos aguardando análise. O Paulo, que não sou eu, está perguntando aqui. Bom, nós temos um plano para o CAR, é um dos planos que foi aprovado pelo governador, de mudanças que nós vamos fazer continuamente para que melhore essa análise, e não só a análise, tá? Mas também a transparência do acompanhamento dessa análise. Eu não sei se o Paulo é um técnico ou é um proprietário. Muitas vezes ele considera que não houve análise e, na verdade, já houveram análises recorrentes. Volta para o técnico, responsável técnico do empreendedor, do proprietário rural, e volta para a secretaria. Nós vamos divulgar para o público externo, nos próximos dias, essa tramitação do processo, que hoje ela fica mais restrita ao órgão e a acesso aos técnicos que estão cadastrados e nem sempre ao proprietário rural. Isso vai ser divulgado e, além disso, no plano do CAR, nós temos o aumento da contratação, a melhoria dentro do sistema, para que a gente diferencie aquilo que nós chamamos de cadastros que possuem uma análise simplificada. O que significa isso? São cadastros que não estão questionando nenhuma das nossas bases de referência. Então, em tese, ele pode ter uma análise simplificada. Ele não está questionando se a tipologia é floresta ou cerrado, ele vai aceitar o que está no Radam Brasil, ele não está questionando a hidrografia, nem está questionando a área consolidada. Então, é um cadastro que, aparentemente, não tem divergência, ele pode ser avaliado. Ele não tem sobreposição com áreas protegidas ou com outros imóveis rurais, então ele tem, inclusive, uma análise documental mais célere. Com essas medidas, nós entendemos que, durante o ano de 2023, a gente passa para aquele prazo de 180 dias e, na sequência, consegue reduzir como fizemos no licenciamento. Lá atrás, o objetivo era chegar no prazo legal de 180 dias. Hoje, o nosso prazo é muito menor que o de 180 dias no licenciamento, e nós temos como compromisso da nova gestão do governador Mauro Mendes mudar a perspectiva. Quando assumimos, a gente tinha 300 CAR sendo analisados por mês, passamos para quase 6 mil. Mas essa análise não chega ao final do processo. Hoje o nosso objetivo é finalizar essas análises, validar o cadastro e chegar no prazo de 180 dias e depois passar a reduzir. Professor. Secretária, eu tenho um tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. Na verdade, são 2, 3 temas juntos, mas está dentro da área do meio ambiente. No dia 1º de janeiro, agora com a posse do novo presidente da República, o Lula, antes de nomear os seus ministros, ele assinou uma medida provisória e baixou 7 decretos, que na verdade revogando decretos do governo anterior. E aí, um desses 7 decretos, chamado revogaço, medidas do governo Bolsonaro, entre eles o que revogou o decreto que permitia a mineração artesanal em terras indígenas e zonas de proteção ambiental. E um outro decreto que revogava algumas das principais leis que flexibilizaram o combate contra o garimpo em terras indígenas. E estabelecia o Fundo da Amazônia, que foi esquecido durante 4 anos, além de reconstrução do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
E aí eu gostaria muito, secretária, de um comentário seu a respeito desses assuntos que estão exatamente no chamado revogaço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Bom. Poderíamos acrescentar um item, né? O CAR, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, estava no Ministério da Agricultura e agora passa para o meio ambiente. O que a senhora pensa a respeito? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o comentário para responder suas perguntas, de uma pergunta que eu esperava que o senhor me fizesse, o senhor não fez hoje, professor. Poxa! Porque isso me foi muito perguntado, inclusive por estar presidente da Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente. Então, eu recebi durante o último mês do ano de 2022 aquela pergunta: qual a expectativa para o novo ministro de Meio Ambiente? Né? Então, com a nomeação da Marina, nós temos, todos os estados criaram uma expectativa de que nós vamos ter, não um diálogo, mas uma verbalização, uma forma de comunicar meio ambiente diferente, resgatando talvez alguns valores que ficaram comprometidos pela forma de expor o tema durante a gestão do presidente Bolsonaro. Né? Porém, ao mesmo tempo, veio uma preocupação, que é tornar apenas o comando e controle a bandeira principal, esquecendo, né, ou deixando pelo menos de lado, de fazer o enfrentamento para as inovações que são necessárias para o desenvolvimento sustentável. É isso que nos preocupa. Por que digo isso? Porque revogar previsões não significa solucionar o problema. Né? Então, nós temos indígenas que executam algumas atividades dentro de suas propriedades e que já fizeram manifestações de que eles querem ter regulamento. Se o regulamento é diferente daquele que estava posto, ok, mas precisa haver um enfrentamento de como será a produção em terra indígena, porque os indígenas produzem. Esse é o primeiro ponto. Qualquer um, os indígenas produzem. A gente tem, dentro das comunidades indígenas, diversos tipos de profissionais. Se eles vão querer garimpar, é algo que tem que ser previsto e tem que ser colocado ao direito deles. A mineração, da forma como a gente conhece, possivelmente nem seja possível, não é compatível com a proteção da terra indígena. Mas uma mineração artesanal, será que é realmente vedada? Talvez possa ser vedada para pessoas estranhas, mas para os indígenas? Eu não estou dizendo, longe de mim dizer que a mineração, da forma como estava regulamentada, está ok. Mas eu também entendo que tem que haver enfrentamentos que eu não percebo haver uma predisposição a fazê-los. Em relação à mineração artesanal, era essa uma manifestação simples. Em relação ao Fundo Amazônia e ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, que foram outros 2 decretos, nós fazemos uma crítica a ambos, que é, na verdade, a redução, mais uma vez, ou o retorno de uma sistemática que exclui ou reduz, torna muito pequena a participação dos estados nesses comitês que controlam esses 2 importantes fundos, principalmente no Fundo Nacional de Meio Ambiente. Por quê? Se nós olharmos execução de políticas públicas, os estados executam 90% das políticas públicas, o restante fica a cargo do município e da União, mas a carga pesada está nos estados, em todos os aspectos, tanto de fiscalização quanto de controle das atividades. E o Fundo Nacional, assim como os fundos estaduais, é o que financiam essas ações. E lá no fundo, no decreto novo que veio, que revogou a composição anterior, que já era criticada por nós, porque não garantia a participação dos estados, nós temos uma vaga para a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, mais uma vaga para a Associação Nacional das ONGs e 5 vagas para a ONG, uma por região. Então, eu tenho a maior participação de ONGs, não tenho críticas à participação das ONGs, mas quem executa as políticas públicas são os estados. No mínimo, então, nós tínhamos que estar equiparados com eles. Se as ONGs executam ações com recursos federais, os estados também. Então, eu deveria ter, no mínimo, uma equiparação, e essa é uma manifestação que nós formalmente vamos fazer por meio da ABEMA ao órgão federal, porque foi uma crítica que fizemos durante toda a gestão do Bolsonaro, de não colocar o órgão que é o executor para discutir ou para onde vai o dinheiro, qual vai ser a aplicação desse recurso, ou garantir a participação. No Fundo da Amazônia, nós também fizemos lá atrás, quando o fundo parou de operar, um pedido, uma solicitação, de que os estados pudessem ter uma participação mais ativa nesse direcionamento dos recursos e também ter uma mudança na autorização de como aplicar o recurso. Porque as ONGs podem aplicar o recurso em pessoas, os estados não.
Então, não é criticar o espaço que é dado para ONGs, mas é preciso reconhecer que o poder público é cobrado o tempo todo para exercer suas competências, então ele tem que ter, no mínimo, o mesmo espaço para conseguir alcançar os mesmos objetivos e garantir o recurso para a execução dessas políticas públicas. E o CAR? O CAR. E o CAR? Professor, a nós, órgãos estaduais, não há, do ponto de vista da gestão, uma indicativa melhor no MAPA ou melhor no Ministério do Meio Ambiente. O que é preciso é que sejam garantidos os mecanismos para que ele funcione, onde quer que o Serviço Florestal Brasileiro esteja, ou no MAPA ou no Ministério do Meio Ambiente, porque ele vai interagir de qualquer forma com as duas pastas. Não há como trazer regularização ambiental desconsiderando o produtor rural que está vinculado às ações agropecuárias ao MAPA, assim como não dá para fazer regularização ambiental sem considerar os aspectos de meio ambiente. O grande problema é que os estados que precisam dos instrumentos que são fornecidos pelo Serviço Florestal Brasileiro reclamam bastante das condições que foram fornecidas, principalmente do sistema, das bases de referência, o que diferencia um pouco o estado de Mato Grosso, porque nós temos sistema próprio, então para nós isso tem um impacto menor. Muito bem, olha mais uma vez, intervalo comercial, mas é bem rapidinho, a gente volta no instante só com Maureen Lazarete, do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, aqui ao vivo conosco, instante só. E o programa Opinião está de volta ao vivo para você nesta segunda-feira. O recado agora é da Maxlog, para você que está aí pensando em estocar, armazenar suas mercadorias e não sabe onde procurar. O recado é da Maxlog. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Legal, então aqui voltando com a Maureen Lazarete. Secretária, você estávamos aqui no bloco anterior, Lorenberg fica especulando algumas coisas aí, e aí uma das perguntas foi sobre o CAR, não é? Meio ambiente ou MAPA? E vou lhe perguntar agora na qual pasta, no qual setor seria melhor. Aí você disse assim, não, mas depende dos mecanismos, depende da... Eu entendo o mecanismo como estrutura, né? Que tipo de estrutura? E nesse último governo, o governo Bolsonaro, esteve lá na agricultura. Foi bom e esses mecanismos, essa estrutura foi fornecida? Queria que você fizesse uma avaliação aí. Muito rápido. 10 anos completados em 2022. 6 anos no meio ambiente, 4 anos no MAPA. Não funcionou. E o resultado dos dados são do Serviço Florestal Brasileiro. Pouco mais de 4% de cadastros no Brasil foram analisados. Por isso que eu comentava que o estado de Mato Grosso está 10 vezes com a performance melhor que os outros estados brasileiros, comparados. Mas isso não é o resultado que a sociedade espera para a implementação do Código Florestal. É infraestrutura de tecnologia, porque o CAR, ele é digital, ele é um instrumento que depende do uso de imagens de referência e um sistema que seja ágil, que permita transparência. E o SICAR sofre severas críticas que não foram solucionadas na gestão enquanto estava no Ministério do Meio Ambiente, que também não conseguiram ser solucionadas durante a gestão do governo Bolsonaro. Então, o que precisa de fato
É preciso corrigir essas falhas e implementar medidas corretivas, tanto para sistema quanto para suporte aos estados brasileiros para ter equipe, para conseguir fazer essa análise. A promessa da tal análise dinamizada, que foi o grande, vamos dizer assim, o slogan durante os últimos 4 anos, não funcionou. Por quê? Porque não temos bases de referência. Então é preciso enfrentar o problema na sua raiz e de uma forma concreta trazer a implantação do Código Florestal para a realidade. Mas olha só, lá no meio ambiente não estava funcionando, né, durante algum tempo. Aí tem a questão do mapa. Se voltar para o mapa agora, se for colocado lá, com o Carlos Fávaro como ministro, para o estado de Mato Grosso não seria um bom negócio? Eu sempre penso que a visão para o CAR seria, talvez, a mais pragmática, é a visão do agricultor. Que eu posso fazer a exigência que for, como nós temos hoje, mais de 130 mil cadastros dentro do sistema. Fizemos a análise de mais de 60 mil cadastros. Eu tenho 21 mil cadastros suspensos porque não foi cumprida a pendência. Então, se o produtor ele não entender o código, se ele não tiver engajado, dificilmente nós vamos conseguir tornar real. Aquela pergunta que o professor Lorenberg me fez, ela volta aqui para essa resposta. Por que produzir, conservar e incluir? Porque se eu não incluir o produtor, a pessoa na solução do problema, a gente vai continuar patinando para a implementação. É essa a minha percepção. E o Fávaro já foi secretário aqui do estado de... E ele é produtor, foi secretário, ele entende dessa visão que eu acho que está faltando um pouquinho, que é uma visão de resultado, de execução. Quem sabe, né? Lorenberg. Secretário, no dia 17 de maio de 2021, a senhora e o secretário César Miranda estiveram na Assembleia Legislativa, especificamente na Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E na oportunidade foi discutido, na verdade, os dois secretários foram lá para aparar as arestas com relação a um projeto de lei do Executivo para lá, para explicar determinadas coisas lá. E eu estou me referindo ao projeto de lei complementar número 20 de 2021, do próprio Poder Executivo. E eu pergunto à senhora, rapidamente, qual é o balanço que a senhora faz com a questão da política florestal de Mato Grosso? Professor, assim, a memória não está boa, ainda mais depois do segundo Covid. Eu acredito que a gente tem que falar especificamente da reposição florestal, porque é um tema que converge entre as secretarias, nós dividimos. Então, a reposição florestal era no estado de Mato Grosso, podemos dizer, quase que um mico, com perdão da expressão, mas é isso mesmo, porque tinha uma previsão legal da existência de um fundo, da possibilidade de recolher para esse fundo para fomentar reflorestamentos. E o reflorestamento está lá na base dos compromissos assumidos pelo Estado, de fomentar o reflorestamento, tanto comercial quanto a recomposição de áreas, mas a gente não conseguia tirar isso do papel. Nós fomos e defendemos o projeto. Hoje, o fundo criado já está em funcionamento e nós temos, por parte da Secretaria, só não vou ter em números aqui, professor, mas eu me comprometo em encaminhar os números que nós já temos de ampliação, de regularização da reposição florestal devida no Estado, principalmente pelos infratores. Então, ela não saía do papel. Nós também tínhamos uma quantidade enorme de produto florestal que era queimado, porque ele não tinha viabilidade econômica, uma vez que, para comercializar, eu tinha que pagar a reposição florestal, e a reposição florestal da lenha, por exemplo, era mais cara que o próprio produto. Então, ninguém aceitava nem dado. Nós tínhamos essa realidade e acabava queimando esse recurso natural, e isso foi corrigido. Tanto é que, com o passar do tempo e todas as demonstrações que o poder público fizeram de como iria funcionar, os questionamentos reduziram e hoje nós temos a regularização desse tema dentro do Estado. Secretária Maureen, nós temos... coloca para a gente, tem algumas imagens aqui, eu queria que você comentasse para a gente, acho que é sobre Piracema. O que é isso aí? Vamos nortear aqui o nosso telespectador. Bom, é sempre bom lembrar que nós estamos no período defeso para a pesca no Estado brasileiro e em todo o Brasil. As nossas equipes estão em campo, fiscalizando a pesca, que é considerada predatória, qualquer que seja a forma dela neste período, porque é o período de reprodução dos peixes. Até início de fevereiro, né? Até o início de fevereiro. Então, a Secretaria, no início da Piracema, fiscalizou os
estoques pesqueiros, daqueles empreendimentos que comercializam. Nós já tivemos 8 embarcações apreendidas, mais de 46 redes retiradas e apreendidas. Aqui a gente está perto da ponte, ali entre a ponte Sérgio Mota e a nova ponte, porque é um eixo que tem atuação da nossa fiscalização contínua. A gente sempre acaba orientando, apreendendo, retirando. Não é o objetivo do poder público, mas enquanto nós tivermos pessoas insistindo em fazer a pesca nesse período proibitivo, nós vamos atuar. As multas variam de R$1.000 a R$100.000, com acréscimo de R$20 por quilo de pescado apreendido, além da apreensão e o perdimento de todos esses petrechos, inclusive em embarcações. Quantos fiscais estão envolvidos nesse trabalho aí? Porque sempre teve um déficit, né, de material humano, de pessoal para trabalhar nessa dimensão dos rios. Como é que está hoje esse efetivo? Bom, nós atuamos não apenas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, as suas 9 unidades regionais, mas também o Batalhão Ambiental, que tem mais. Podemos dizer que nós temos mais de 300 fiscais hoje atuando em campo, somadas às estruturas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Batalhão Ambiental. E você vê aí no rodapé, esse contato é para denúncia. Então, você que tem aí conhecimento ou tiver flagrando aí uma situação de crime ambiental nos rios, 99321 9997, é isso? É isso mesmo. 9997. Então diz que pode denunciar, imagino que a identidade será preservada, né, da pessoa que estiver denunciando aí. Tem um pessoal para atender lá, secretária? Tem, né? Nós temos a ouvidoria, esse telefone fica o tempo todo, é 24 horas. E além das estruturas da Secretaria e do Batalhão Ambiental, a Delegacia Especializada de Meio Ambiente também tem realizado operações juntamente com a SEMI e o Batalhão. Tem mais imagens aí, Bokovski? Vamos colocar então, se tiver mais imagens. Aí nós estamos vendo o que, Maureen? A retirada de embarcações, de embarcação e também, estamos apreendendo uma embarcação que tinha um pescador infrator e a retirada de redes. Isso é apreendido, levado para onde? Apreendido é levado para o pátio de bens apreendidos da Secretaria e, dependendo se houver alguma dificuldade, é nomeado um fiel depositário que não seja o próprio infrator. Beleza. Tem mais alguma coisa aí? Está me falando que faltam 5 minutos para encerrar o programa. Só isso aí? Então, olha só. Tá aí o telefone, o número para você fazer também. Tem esse outro número aí, não é? Esse é o nosso 0800, que a ligação é gratuita. Uhum. São várias formas de comunicar esses ilícitos e auxiliar a fiscalização no combate aos crimes. O Seguro-Defesa, então, vai até o dia 31 de janeiro. Não é 3, eu tinha a informação que era 3 de fevereiro, não é não? Bom, os próximos dias então aí, mas fique bem atento sobre essas datas aí, me passaram aqui dia 3 de fevereiro. E eu não sei. São 4 meses, pode ser uma questão de publicação. Pode ser. Lorenberg, uma última pergunta aí para nossa caríssima. Mas muito rapidamente, secretária, até porque eu vou insistir nisso, porque é muito comum a gente ouvir nos barzinhos, nas ruas, nos pátios, muito comum alguém que não tem familiaridade com as questões do meio ambiente colocar em xeque aquilo que é falado nos discursos oficiais, produzir e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente. Aliás, na COP de 2021, o próprio governador, e a senhora esteve presente, o próprio governador garantiu isso, de produzir e, ao mesmo tempo, conservar. É possível fazer isso de fato, secretária? Eu tenho plena convicção disso, senão não estaria me colocando mais 4 anos para conseguir colocar em prática. Eu gosto sempre de fazer uma distinção, porque isso é importante. Quando as pessoas às vezes confundem o preservar com o conservar, né? O conservar é usar, sim, o recurso natural, mas manter, de certa forma, ele perene, para que ele possa sempre existir. Quando o governador fala que o Mato Grosso ele é o maior produtor de grãos, mas também conserva recurso natural, é porque, apesar de ser o maior produtor de grãos do país, o 4º do mundo, se fosse um país, ele preserva 62% do seu território. Significa que ele está conservando a possibilidade de renovação do recurso natural. Então, a produção no estado de Mato Grosso, ela está sempre atrelada, primeiro, a medidas mitigadoras no licenciamento para a gente reduzir o impacto, ser aquele impacto mínimo para garantir. E segundo, a preservação de recursos sempre está junta com a produção em si.
que é a realidade da manutenção da reserva legal, da área de preservação permanente. Sempre que eu tenho que usar de forma diferenciada o APP, eu tenho uma medida compensatória. Isso tudo está nos pilares que nós conduzimos na Secretaria. Mas as pessoas, na verdade, têm dificuldade de colocar em números, em dados. O que é conservar, então, recursos naturais? É você ter uma produção significativa, é investir no melhoramento para ter uma produção maior em menor área. Nós estamos com um projeto nesse sentido, estudar alternativas de aumentar a produção na área que já temos produzida para reduzir a pressão para abertura de novas áreas. Essas são estratégias que estão lá no Produzir, Conservar e Incluir, e é assim que eu entendo que, na prática, nós tiramos o discurso do imaginário das pessoas. Muito bem, a gente não pode continuar porque o horário aqui ele é rígido, horário de rede, você sabe como é que é, né? Teríamos mais assuntos, Lorenberg tem um catatal ali que ele pesquisa a vida da pessoa assim, ó, até a 5ª geração, mas não temos mais tempo. Mas é a primeira de uma série de outras nessa gestão, porque na gestão anterior foram 8 vindas aqui, muito bem aproveitadas. Maureen, muito obrigado por ter vindo, secretária. Boa sorte nesse novo compromisso, renovado, né? E estamos aqui para bem informar. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, professor. E obrigada a quem esteve nos assistindo até agora. Valeu, Lorenberg, então. Até amanhã. Um abraço aí para Paola Paola Lazarete e para o Zé Carlos Moraes, que não é parente do Alexandre de Moraes, que é o maridão aqui, que vieram aqui prestigiar. A gente se encontra amanhã com o Júnior Leite, que é o diretor da Limpurb, empresa do município de Cuiabá, né, que responde por limpeza pública aqui no município de Cuiabá. Então, às 7h30 de amanhã, aqui a gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.